Oiê, boa noite. Boa noite, todo mundo que está entrando, que está chegando, sejam bem-vindos. Já me avisem aí se o áudio tá legal, para eu poder fazer alguma correção caso seja necessário. De fone de ouvido eu não consigo, às vezes eu falo muito alto, então vocês têm que ir me avisando, tá? A transmissão tá legal, o áudio tá bom, tudo certinho. Marcos, eu vou esperar o pessoal chegar para poder te colocar na live, tá bom? Senão a gente começa a falar sozinho. Olá! O pessoal hoje tá meio preguiçoso. Tá demorando pra galera chegar. Vamos lá, chamar todo mundo. Vem todo mundo participar da live. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos lá, hoje é dia da literatura brasileira. A data foi escolhida por ser aniversário de José de Alencar. E aí eu queria saber quem é o autor favorito de vocês. Então já escreve aí nos comentários. Eu vou colocar o nosso convidado de hoje na conversa. E aí eu vou ler também quem são os autores assim mais mencionados aqui por vocês, tá bom? Envia bastante coraçãozinho, manda mensagem, manda pergunta pro Marcos. Quanto mais interação a gente tiver, mais pessoas vão ser notificadas da realização dessa live, mais gente vai vir aqui participar com a gente, tá? Vou colocar o nosso convidado de hoje aqui na conversa. Vamos começar esse bate-papo. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Tá boa a imagem, o áudio? Parece que tá tudo certinho. Então vamos lá. Deixa eu falar de novo aqui, o pessoal tá entrando. Gente, eu falei tem alguns minutinhos que hoje é dia da literatura nacional, né? Dia da literatura brasileira. E aí eu convidei vocês a escreverem aqui para mim quem é o autor nacional, obviamente, brasileiríssimo, favorito de vocês. Eu vou fazer essa mesma pergunta para o nosso entrevistado daqui a pouquinho. E na sequência eu vou ler a resposta de vocês, tá bom? Então, ótimo. Vou fazer as apresentações. O nosso entrevistado de hoje é o escritor e idealizador do Prêmio Book Brasil. Seja bem-vindo, Marcos de Sá. Um prazer enorme conversar com você. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Geralmente eu peço para começar indicando um livro, mas eu vou pedir para você indicar primeiro o seu autor favorito, em razão da data de hoje. Olha, o meu autor favorito, eu acho que é Gabriel. É brasileiro, né? Autor brasileiro. Isso, brasileiro. José de Alencar. Eu tô lendo Iracema. Eu tô lendo Iracema atualmente também. José de Alencar. Bacana. Vamos ver o que o pessoal está respondendo. E eu sou meio tapada com esses comentários. Minha mãe está dizendo que o dela é o Carlos Heitor Coni. É um dos meus favoritos também. A Flávia Calilpe é a Cris Melo. Natália Batista está falando: viva a literatura brasileira. Amo Monteiro Lobato, Ruth Rocha e tantos outros. Muito bem. Vamos lá. Conforme o pessoal for respondendo, a gente fala aqui. Vamos nós. Indica um livro pra gente. Pode ser o seu livro favorito, pode ser o livro que marcou sua vida, um livro que você esteja lendo no momento, enfim. Olha, eu vou indicar para vocês hoje, não é brasileiro, certo? Mas eu vou indicar Minha Metade Silenciosa, do Andrew Smith, certo? E O Extraordinário, da P.J. Palácio, que até já virou filme, porque eles dois são do gênero que eu costumo ler, do gênero que eu gosto, vamos dizer assim, que eu
gênero que eu gosto de ler, né? Da literatura. E então indico esses dois. Tá ótimo. Me conta a sua história com os livros. Você foi uma criança leitora? Olha, eu não fui uma criança leitora, eu fui uma criança inventiva. Eu era aquela criança que inventava muita história e por questões sociais, da minha estrutura social, os meus pais eles não tinham essa condição de comprar livros, eu não tive assim esse contato com livros por causa de questões sociais. E daí, há mais ou menos com 9 anos, né, eu comecei a me apaixonar pela Turma da Mônica, né? Eu era fascinado por quadrinhos, inclusive eu tinha uma coleção enorme, que meus pais compravam com muita dificuldade, eu tinha que fazer muitas coisas boas para conseguir uma revista, né, para que eles comprassem uma revista, mas foi o meu primeiro contato com esse mundo, assim, apesar de quadrinhos não ser um livro, mas de certa forma desenvolveu essa minha O paixão gosto pela pela leitura, né? o gosto pela leitura, exatamente. E daí eu escrevia cartas, né, para Mônica, eu com 9, 10 anos, eu escrevia Ai, meu cartas Deus. pro endereço que tinha lá atrás do gibi, né? Aham. E a Mônica me respondia, eu cebolinha, né? E eu iludido, assim, iludido entre aspas, né? Achando que realmente era eles que estavam me respondendo, aí eu mandava mais e mais cartas. E isso foi muito bom para essa parte assim da minha infância, com essa ligação com a literatura. Aham. E aí você começou a ler mais por causa da Turma da Mônica. E em que momento você começou a ler livros mesmo, de fato? Em que idade? Olha, quando eu era criança eu não era muito de ler livros assim, né? Livros de gênero, de ficção, enfim. Eu acho que eu comecei a ler mesmo quando eu tinha mais ou menos 18 anos. Eu comecei a trabalhar como cobrador de ônibus. E nesse tempo não tinha muito essa coisa de celular, eu tinha mais ou menos uns 18 anos. Hoje eu tô com 33. E não tinha muito essa coisa de celular, né? Esse mundo digital. Então eu ficava muito ocioso, né? Então eu comecei a ler livros que me indicaram, livros geralmente de não ficção, livros às vezes livros religiosos, alguma coisa do tipo. Mas foi o meu primeiro contato com livros que eu comecei a tomar gosto de ler, que eu comecei a perceber como é bom ler e como eu perdi tempo na época que eu não li, né? Mas não é nenhuma questão de perder tempo, são as circunstâncias, né? É Cada um verdade. tem a sua história e a gente precisa respeitar cada processo, porque não foi à toa que você criou um prêmio Uhum. focado em levar a literatura para quem não tem acesso, né? Você é a sua história, foi por isso que você se tornou idealizador. Mas deixa esse assunto para daqui a pouco. Vamos É continuar verdade. aqui falando do Marcos. É verdade. Você escreveu 2 livros, o Uhum. Baú de Shiloh, tá correto o nome? Sim, E Shiloh. o outro, Reciclável, Acomode-se ou Recicle. Quando que você Sim. começa a escrever? Com que idade? Olha, a minha história é um pouco longa, mas vou tentar resumir. Em 2016, eu tive um problema. Eu era promotor de vendas, né? De vendas de cosmética, eu liderava uma equipe de vendas. E daí eu fui acometido com um distúrbio psicológico chamado transtorno de ansiedade generalizado. Esse distúrbio me deixou muito tempo debilitado, deitado mesmo. O médico chegou a dizer que era começo de depressão. E nesse período, numa forma de sobreviver, eu comecei a ler livros que me ajudassem. Inclusive, um dos livros que me ajudou bastante foi o Ansiedade, do Augusto Cury, o 1 e o 2. Apesar de não ser o gênero que eu leio muito, mas foram livros que me ajudaram na questão da minha gestão emocional, como ele fala. E eu passei esse período. Houve um período que das idas ao médico, né, aos psicólogos, eles me aconselharam fazer algum tipo de arte. Eu precisava ou fazer uma academia, uma dança, alguma coisa. E foi daí que eu procurei um centro cultural que tem aqui no meu bairro, que é o Centro Cultural do Bom Jardim, a fim de fazer música, que era uma coisa que eu gostava muito, que eu ainda gosto, na verdade, né, de fazer canto, que eu já fiz algumas vezes.
Só que quando eu cheguei lá não tinha vaga para aula de música, então eu me inscrevi no teatro. Eu fiz a minha inscrição para o teatro. Eu até tentei resistir um pouco, porque eu pensei, nossa, eu achava uma coisa totalmente diferente do teatro. Eu achava que teatro era só você ficar se mostrando na frente das pessoas, fazendo careta, né? E eu era muito tímido. Na verdade, eu ainda sou um pouco, mas eu era mais. E daí, nesse processo do teatro que eu entrei, que eu fui trabalhando corpo, mente, mesmo sendo doloroso por causa da questão psicológica, que não foi assim do dia para a noite que melhorou, e nós entramos numa parte de dramaturgia, né, do teatro, que é onde a gente escreveu peças de teatro em participações. Inclusive, eu escrevi 2 peças eu cheguei a escrever, e essas peças circularam aqui na cidade, né, que foram As 7 Faces da Enganação e agora o 45 centavos a peça, o nome da outra peça. Além de outras peças que eu atuei, mas eu não escrevi. Em um desses momentos, quando eu estava escrevendo, nesse processo da dramaturgia, o dramaturgo, que era o nosso professor, ele nos desafiou a escrever uma peça. Eu escrevi uma peça, né, muito bobinha, e daí ele leu aquela peça e disse assim, olha, tá legal, sabe, a sua proposta, o tema que você está abordando aqui nessa peça, mas tá muito parecido com coisa de internet, sabe, assim, muito coisa copiada de internet. Aqui foi aquele tipo de crítica que te derruba para te levantar, né? E daí ele E não disse tinha assim, nada de cópia, né? não tinha nada de cópia, mas era muito rasa a Aham, narrativa, tal, porque eu aham, estava falando sobre crianças, né, uma criança gordinha, tipo sobre essa coisa de aceitação social, mas ficou muito sim. raso, né, na opinião dele. E daí ele me desafiou a refazer aquele texto ou fazer outro. E daí foi quando eu Aham. criei outro texto, eu disse. E ele falou uma coisa que foi muito marcante para mim, sabe, que foi. Eu vou já chegar na parte da literatura, não estou enrolando, não. Aí ele chegou para mim e disse assim: olha, você precisa escrever algo que te toca de verdade, sabe? Algo que você realmente quer dizer, algo que está dentro de você e você quer colocar para fora. Coloca isso de outra forma. Não diz eu te amo, dizendo eu te amo. Diz de uma forma que nunca ninguém disse, sabe? E daí eu escrevi outra peça de teatro, né? E mostrei a ele. Ele olhou para mim assim várias vezes e disse: foi você mesmo que escreveu isso aqui? Eu, sim. Não, não é possível. Essa aqui tá profissional. Então, eu tô Ele contando essa também, história. vou te falar uma coisa. Ele Hum. também, ou tava ruim ou tava bom demais pra ser seu. Pois é. E assim, eu tô contando essa história porque não pelo texto ele ter considerado o texto bom, né, profissional, mas pelo fato de essa coisa de você colocar para fora realmente o que você quer falar, como isso é importante, né? Como essa fala foi importante para mim, escrever algo que realmente eu disse assim, eu quero falar sobre isso. E também eu consegui ver que eu conseguia falar coisas que eu realmente queria falar de outra forma, sabe? Que é uma coisa que eu nunca pensei antes, sabe? Eu imaginava que se algum dia eu escrevesse um livro, eu ia escrever um livro de não ficção, né? Talvez alguma coisa sobre filosofia, pensamentos, né? E foi daí, desse momento, que eu disse assim, isso não pode morrer, sabe? Eu tive esse sentimento, isso não pode morrer. Porque eu sei que se eu não continuar escrevendo, eu não continuar colocando essa poética para fora, ela pode morrer, sabe? Aquela coisa que você, quando você estagna, você não sente mais vontade de continuar. Então, mesmo com outros processos do teatro, eu decidi escrever o Reciclável, né? Eu comecei assim totalmente. Foi o primeiro livro? Foi o primeiro livro. Foi nos meados de Então, 2018 que eu comecei a escrever entendi. ele. Então, o baú de Shiloh foi depois. Foi depois. E, no entanto, o baú de Shiloh já está na Amazon e o reciclável não. Não, na verdade, os dois foram removidos da Amazon Ah, atualmente tá. por motivos diferentes. O Reciclável é porque ele foi um vencedor de um edital, né? Ele venceu o edital aqui de Fortaleza, da prefeitura, e ele vai ser publicado fisicamente, né? Eu já estou nos Entendi. processos para que ele seja publicado, e vai ter Então, ele já lançamento e estava tudo. na Amazon.
E aí Isso, você retirou, porque como ganhou o prêmio, ganhou esse edital, ele isso, vai ser publicado. Entendi. E o outro foi retirado por exatamente. quê? E o baú de Shiloh eu retirei porque eu vou passar eu quero que ele passe por um processo de revisão, vamos dizer assim. Eu estou revisando ele novamente porque eu tive alguns leitores betas, né, e eles Aham. apontaram alguns ajustes e eu estou trabalhando O que nesses você acha ajustes para necessário, entendi. isso, para que seja lançado assim de forma mesmo assim definitiva, bem ajustado tudo, né? Então me conta sobre esse edital. Como é que foi sua participação e qual é a previsão para essa publicação? Se é que tem, né? Com essa coisa da quarentena tá tudo meio complicado, né? Olha, o edital, engraçado, às vezes as pessoas acreditam na gente mais do que a gente mesmo. Porque o edital foi assim, eu trabalhava em uma instituição com crianças, eu lancei o livro na Amazon, ele estava na Amazon. Algumas pessoas não entendiam o que era a Amazon, né? E achavam até que era uma editora que estava me patrocinando e até me deram parabéns. Parabéns, você conseguiu uma editora. Aí foi que eu tive que explicar o que era a Amazon, né? E daí um produtor cultural da instituição que eu trabalhava, ele disse que ia me inscrever no edital de Fortaleza, que tem várias linguagens e uma delas é a literatura. Então ele me inscreveu nesse edital, a gente sentou, né? Ele disse, olha, vai dar certo, você tem um livro e é isso que eles estão precisando. E eu disse, mas meu livro não é muito... Porque quando a gente está começando, a gente tem essa coisa da comparação, né? De achar... A gente sempre acha que nosso Você é trabalho não muito está crítico com o bom. seu trabalho, né? Exatamente. Eu até tô revisando ele, eu tirei ele da Amazon, porque eu estou revisando para publicá-lo de uma forma, porque depois que tiver impresso não tem mais como corrigir erros, né? Só nas próximas edições. É verdade. Aí eu tô nesse processo de revisar. Então ele me inscreveu acho que mais ou menos em setembro do ano passado, e esse ano saiu o resultado das propostas. O edital, para quem nunca preencheu um edital, é bastante difícil, bastante São muitas complicado. exigências. Parece assim que é uma coisa que não quer que a pessoa passe, entendeu? Mas eu tive o apoio desse profissional, sem ele eu não teria conseguido, eu tenho certeza disso. E finalmente esse ano eu tive a notícia que o livro ele vai ser publicado, a prefeitura vai investe um valor nesse livro, me dá total liberdade para trabalhar na capa, na diagramação, né? Tudo que foi E colocado qual é a no tiragem, você sabe? 500 tiragens. Bacana. E 100 tiragens vão ser doadas para bibliotecas públicas. Vão estar em Ótimo. bibliotecas públicas. E isso já fazia parte do edital, né? Isso, fazia que Essa. é a contrapartida que a gente chama. Na verdade, é a gente que tem que dizer qual é a contrapartida, né? E essa foi a minha contrapartida. E aí me fala uma coisa sobre o que é esse livro. O reciclável, eu comecei a escrever o reciclável muito como se fosse uma terapia, né? Por causa desse processo que eu passei. Então, ele é um livro que se o Marcos fosse escrever ele hoje, agora, eu mudaria algumas coisas. Mas, mas não porque eu acho que ele está ruim, mas porque eu coloquei muitas frases sublinháveis, sabe? Diferente dos meus outros livros, do Baú de Shiloh e do livro novo que eu estou escrevendo, que vai se chamar Bom Jardim. E é muito diferente a narrativa. O Reciclável ele é um livro que serve para qualquer pessoa. Ele serve para uma criança pode ler, um adolescente, um idoso. Ele tem uma linguagem super livre, vamos dizer assim, porque eu ainda não tinha encontrado a minha identidade como escritor. Porque quando eu comecei a escrevê-lo, eu escrevi num sentido mesmo de colocar minha alma no papel, sem definir nada, sem definir gênero, para quem era, qual era o público, sabe? E ele conta a história do João Victor, que é um cara de 35 anos, e o João Victor ele vai trabalhar na escola que ele estudou na infância. Ele vai trabalhar como porteiro nessa escola. Como é que eu vou explicar? Ele vai ter uns encontros no meio dessa história, ele vai ter alguns encontros que vai fazer com que ele
reveja algumas coisas que a vida fez ele acreditar, sabe? Ele vai ter encontro com crianças, né? Ele vai ter o contato com as crianças, onde tem bastante diálogo com criança. O livro se chama Reciclável. Muitas pessoas me perguntam, às vezes, acham até que é algum livro que fala sobre meio ambiente, e também mas ele é um romance, a história desse cara que vai trabalhar nessa escola que ele estudou. Ele vai ser desafiado em várias situações, ele vai reencontrar pessoas do passado. É um livro que fala sobre pequenos preconceitos, coisas que cotidianamente a gente não percebe, né? Esse personagem ele é cheio de preconceitos, ele é pessimista, mas ele, nesse convívio, nesse tem um aprendizado ambiente, aí, né? Ele vai ter um aprendizado onde ele vai se reciclar, né? Por isso que se chama reciclável, né? Porque ele vai ter esse processo de reciclagem mental, vamos dizer assim. Entendi. E aí, você me falou que já está para ser publicado, mas já tem data? Não, eu estou no processo de enviar a documentação para a prefeitura e eles vão enviar o recurso, mas ainda não tem a data. Mas assim que eles enviarem o recurso, que eu vou começar a pagar os profissionais Mas você já envolvidos no viu livro. capista, revisor, todas essas coisas? Sim, alguns. Na verdade, eu estou revisando. Eu revisor, eu mesmo estou revisando. Mas capista, diagramação, já estou com Já está com os certinho, né? contatos certos. Estou com os Entendi. contatos. E aí você criou um Instagram, o Book Brasil, para falar de literatura brasileira. Como é que surgiu Isso. essa ideia? Olha, quando eu comecei a escrever, sem perspectiva e expectativa nenhuma, no sentido de mercado literário, né, de entender o que é o mercado literário, como funciona, eu comecei, ao mesmo tempo que eu estava escrevendo, eu comecei a assistir bastante aulas de YouTube, comprar livros, né, sobre escrita, para melhorar a minha escrita. E foi aí que eu comecei a observar que eu estava errando nisso, naquilo. E uma das coisas que eu aprendi nesse processo é que o mercado literário brasileiro, às vezes, ele sofre um grande preconceito, sabe? É muito difícil, foi muito difícil para mim chegar para as pessoas e dizer assim, olha, eu sou escritor, né? Eu tenho um livro, estou escrevendo um livro, porque a gente sente que as pessoas no começo não levam a sério, né? Porque de repente, ele é um professor, conhece ele como professor, mas não como escritor, né? E daí, no mercado literário brasileiro, eu criei o Book Brasil para apoiar a mim mesmo, porque eu precisava desse apoio, e para apoiar outras pessoas que eu estava conhecendo no meio desse processo, né? Então eu criei um blog para colocar memes, para colocar biografia de escritores, né? Clarice Lispector, do Machado de Assis, né? Tal, sempre focando na literatura brasileira. Eu tinha essa necessidade de falar da literatura brasileira, enfatizar, criar algo que fosse 100% brasileiro. Então, a minha intenção inicial foi apenas criar um canal, um Instagram, vamos dizer assim, que falasse dessa literatura brasileira, que apoiasse essa literatura brasileira, que contasse essa história, né, através de memes, de uma forma divertida, colorida, sabe? Para Chamasse a atrair atenção das pessoas, né? isso, jovens. Então, a princípio, foi isso. E aí que o menino que não tinha acesso a livros na infância resolveu criar um prêmio literário que vai trocar uma premiação, né, uma possibilidade de um autor participar de um prêmio, e a contrapartida para isso é a doação de material didático e livros para instituições, né, que acolhem e ajudam crianças. Conta aí essa história pra gente. A ideia veio mesmo da sua experiência? Olha, eu trabalhava numa instituição aqui no Bom Jardim. Para quem não conhece, o Bom Jardim é uma das maiores periferias de Fortaleza, muito pobre mesmo, onde tem o maior grande índice de violência e de pobreza. Então eu vivo nesse contexto. E eu fui trabalhar numa instituição no meu bairro, no meu próprio bairro, e eu fui trabalhar nessa instituição
como professor voluntário, né, da biblioteca. E daí eu tive contato com essas crianças, com esses adolescentes que vivem dentro desse contexto. É muita história, sabe, que eu tenho é uma história muito forte que eu tenho com essas crianças e com esses adolescentes, coisas assim que me marcaram para sempre. E um dos maiores desafios que eu vejo nesse convívio com essas pessoas, né, que vivem nesse contexto, é a questão da leitura, né? A gente sabe que nós vivemos, pessoas que vivem nesse contexto social, muitas vezes não tem um pai que compre um livro, como os meus pais não puderam comprar, vivem numa realidade dura, onde muitas vezes não tem dinheiro nem para comer, quanto mais para comprar livro, sabe? E às vezes não é culpa do pai, sabe? Porque meu pai não compra um livro, meu pai não conta uma história para mim, né? Às vezes é por causa dessa estrutura social mesmo. E tudo isso foi me movendo, né? Eu tinha uma inquietação muito forte dentro de mim de dizer, eu preciso fazer algo mais do que apenas fazer contação de história, do que apenas fazer uma redação, passar um filme para eles refletir sobre algo. Eu tinha essa necessidade. E depois que eu participei da Bienal do Livro aqui de Ceará, eu passei 3 dias numa palestra, isso fortaleceu devido a vídeos, né, imagens que mostraram bibliotecas públicas e comunitárias em todo o Brasil que estão abandonadas, destruídas, pessoas que fazem da cozinha da sua casa um lugar de leitura, né, chama a comunidade, e dentro da cozinha da pessoa, ela monta uma biblioteca no meio das panelas e chama a criançada da comunidade para ler livros, sabe? Tudo isso me comoveu muito e eu percebi que eu não estava fazendo nada, sabe? Eu não estou fazendo nada. Então eu vendo esses prêmios literários que acontecem normalmente, né, prêmio Sesc, Jabuti, que são prêmios grandes, são prêmios que têm fortes patrocínios, claro que eu não poderia competir com esses prêmios, até porque não havia recursos, né? Não havia recursos. E daí me surgiu uma ideia, sabe? Eu vendo prêmios literários, até porque eu mesmo procurava me inscrever em alguns deles, e eu via lá, né, o Sesc é gratuito, Jabuti, tá? Enfim, não vou entrar em detalhes, né? Mas eu ia falar besteira. Mas aí, como é que eu quero dizer? Então, desse momento, eu pensei, como é que eu posso criar algo que pode fazer com que essas crianças, esse projeto aqui seja beneficiado? Como é que eu vou conseguir livros? Eu já tinha tentado em postagens, em Facebook, em grupos de ajuda, pedindo material escolar, pedindo livros infantis, jogos educativos. Já coloquei cestinha na porta da instituição para a pessoa depositar um livro lá, mas nada funcionou. Nada funcionou. E a biblioteca não tinha essa coisa do empréstimo de livros, né? Então isso me incomodava também. Então, juntando tudo isso, eu pensei, vou criar um prêmio onde essas pessoas que vão se inscrever, elas vão ter que fazer uma doação para essa instituição. Que, na verdade, esse nome prêmio, ele vamos dizer, uma desculpa para intitular um projeto. Na verdade, não é um prêmio, sabe? Não vai ter uma bancada de pessoas renomadas na literatura para ler as obras, para dizer qual é a melhor, qual é a pior. Não tem ainda, né, Marcos? A gente não sabe o dia de amanhã, né? É verdade. Um projeto bonito como esse merece crescer e ter visibilidade e ficar cada vez mais profissional. A gente pensa assim que ele tinha que começar de algum jeito, como você mesmo disse para mim. Entre fazer sem a banca e não fazer, é preferível fazer sem a banca, fazer acontecer. Né? Tudo verdade. começa de algum lugar e a gente tem que entender que os processos são diferentes, as motivações são diferentes. Mais do que inflar o ego das pessoas e até reconhecer o trabalho de outras, né? Porque tem gente que se inscreve em prêmio porque quer título, tem gente que se inscreve em prêmio porque luta com uma insegurança tão grande que precisa que outra pessoa diga que o trabalho dela é bom para que ela acredite. Então, e até para ter uma avaliação do seu trabalho, enfim, então tem muitos motivos para se participar de um prêmio. Eu ainda não tive coragem, porque eu nunca acho que o meu trabalho é bom o suficiente. Mas eu estou me preparando para isso, para poder participar. Mas eu fico pensando que o importante nesse prêmio, porque sim,
independente de não ter a banca, não ter... Ele é um prêmio também que dá visibilidade para esses autores, não deixa de dar, o seu Instagram está lá aberto, promovendo essas pessoas, né, esses autores e essas obras, mas mais do que isso, esse prêmio está premiando crianças, né? Está premiando as pessoas que não têm a oportunidade, né, a grana de pegar e comprar o livro que querem ler, mas de repente podem encontrar um livro ou precisam de um material para estudar, enfim, né? Porque não são só os livros que são doados, né? São os livros, ainda tem um materialzinho de apoio, né? Brinquedos pedagógicos, enfim. Isso. Seu trabalho é muito louvável e esse prêmio ele merece ser difundido, assim, muita coisa que todo mundo deveria saber. E você pode ter certeza que numa próxima edição eu vou fazer campanha ferrenha para todo mundo nesse Instagram participar. Os autores, mas quem não for autor e quiser doar livro, doar material, para participar também, porque é uma iniciativa muito importante, de verdade. Você está muito de parabéns por ter pensado nisso, por ter tido garra de realizar, porque sem patrocínio não é fácil. A gente sabe que não é fácil. E as dificuldades maiores que você encontrou para tocar o projeto em frente, foi mesmo a falta de patrocínio ou teve mais algum entrave que te atrapalhou um pouco nesse processo? Olha, a falta de patrocínio, ela já era prevista. Porque quando você começa algo, né, é difícil você conseguir credibilidade. Principalmente quando você não tem essa questão da bancada, porque querendo ou não, ela pesa muito. Inclusive, várias pessoas que entraram em contato durante o processo de inscrição perguntaram, olha, quem é que vai julgar esses livros? E eu falava, olha, a gente vai analisar se o livro está dentro das regras, né? Tinha que ser do ano, de 2019, tinha que ser um livro que a gente vê que ele realmente está aí, né, nas plataformas digitais ou de alguma forma aí na internet, divulgando. Um livro que realmente existe. A gente solicitou ISBN, a gente teve toda essa responsabilidade. Eu e o meu amigo, que é pedagogo em São Paulo, o Adriano Silva, que me ajudou nesse processo. Que foi o Adriano é um leitor voraz, né? Então, assim, eu pensei nele para me ajudar. E a gente foi analisando essas obras, mas a gente não teve realmente tempo de ler uma por uma. Até porque o foco desse prêmio seria a premiação, seria a doação. E, na verdade, a questão de concorrer nas categorias é uma forma de gratificar e reconhecer as pessoas que fizeram a doação, sabe? Mas muitas pessoas desistiram, mandaram e-mail, né, e perguntam, né, olha, não tem uma bancada? Que prêmio é esse que não tem uma bancada, sabe? Não entenderam a essência do prêmio. Eu acho que esse foi uma das maiores dificuldades, apesar de ter dado super certo, de superar minhas expectativas, porque nós tivemos 61 inscritos, 61 pessoas que doaram. Na verdade, foram mais de 61 doações, porque teve pessoas que não participaram do prêmio, escritores que não participaram de forma alguma do prêmio e fizeram doações. Se comoveram com a obra e tiveram escritores que mandaram caixas de livros, sabe? Era só para mandar um livro com um lápis de cor, sabe? Ou um materialzinho, qualquer coisa. Mas teve autores que mandaram assim, caixas de livros. Claro que teve aqueles que não tiveram condições, mandaram apenas o seu livro. Mas tudo foi bem-vindo. Tudo foi assim maravilhoso e foi assim recompensador no dia da entrega. Sabe? Tá tudo lá no Instagram, @Prêmio Book Brasil. Qual foi a instituição que recebeu? Foi o Instituto Catiana Pena, situado dentro da periferia do Bom Jardim, que atende mais de 600 crianças com balé, capoeira, e tudo gratuito, certo? Tudo gratuito, é uma instituição que vive de doações também. Então, a maior dificuldade que eu encontrei nesse processo, eu acho que foi a credibilidade, mas já era prevista, né? Da credibilidade, a gente entrou em contato com algumas editoras, algumas gráficas, empresas que poderiam estar melhorando a premiação para os autores, participantes, porque a nossa vontade mesmo era dar um troféu, uma coisa melhor para os autores, mas não tivemos condições, então a gente deu o certificado, a entrevista, né? Todo assim um suporte nas nossas mídias, né, do Book Brasil. Mas eu acho que foi isso. A maior dificuldade foi não ter o patrocínio, claro,
Mas, como já era previsto, a gente já estava preparado para fazer de qualquer forma, mesmo sem um patrocínio. E com esse aprendizado dessa primeira edição do prêmio, você pensa em modificar alguma coisa para a próxima? Ou você acha que tudo que foi feito foi bem feito e tá contente para uma próxima edição? Olha, uma organização dessa com duas pessoas fazendo, eu confesso que é muito difícil. É um caso assim a se pensar se eu faria do mesmo jeito, porque é muito difícil, sabe? Nesse processo eu tive que aprender coisas que eu nunca fiz, mexer em coisas gráficas, foram surgindo coisas assim que eu dizia, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas eu tive que dar um jeito e deu certo. Né? Então, assim, eu acho que na próxima edição eu preciso, antes de iniciar o edital, as inscrições, eu preciso montar uma equipe realmente de pessoas que possam estar ajudando na parte técnica, né? Nessa parte técnica, eu preciso pensar alguns pontos que não deram certo, vamos dizer assim. Não é que não deram certo, é que não... Mas que podem ser aperfeiçoados, né? Que podem ser aperfeiçoados. Claro que a gente quer muito que tivesse uma equipe, né, que lesse os livros, para que tivesse mais credibilidade em relação aos autores, né, para que eles sentissem que o livro não passou foi apenas... por um crivo, né? Passou por um critério de leitura, de dizer, olha, esse livro aqui realmente é assim, ou dar um feedback, né, do livro. Isso seria muito importante, mas não foi viável. Mas é como você disse, se a gente for pensar em tudo isso, o prêmio não teria acontecido. Se a gente for parar para pensar em toda a dificuldade que a gente ia encontrar em relação a isso, a gente não teria feito. Agora você tem um ano para fazer tudo com calma para a próxima edição, porque vai ter, né? Vai ter o Prêmio Book Brasil 2020. Já posso escrever livro para poder me inscrever nesse prêmio, né? Com certeza, com certeza. Faço muitos livros infantis para concorrer. E me conta uma coisa, quais são as categorias do prêmio? Olha, nós tivemos 20 categorias nessa primeira edição, sendo que apenas 17 foram preenchidas, porque 3 não tiveram inscrições. Entre elas tem melhor romance contemporâneo, romance de época, melhor LGBTQI+, poesia, melhor infantil, melhor infanto-juvenil, crônica, poesia já falei, né? Teve o destaque Wattpad, teve o melhor livro nacional, autor revelação, autor do ano. Enfim, foram 17 categorias enfatizando os principais gêneros brasileiros, que são mais consumidos e conhecidos. E você pretende manter esses mesmos gêneros para o próximo prêmio? Você pensa em fazer alguma alteração? Eu pretendo fazer alterações. Teve gêneros que eu fiquei surpreendido, que eu achava que ia ter um número grande de inscrições. Reduzido. Ah, sim. Como, por exemplo, o gênero hot. Né? Eu achava que ia ter bastante inscrição e não tivemos nenhuma inscrição, né, no gênero literatura hot. Curioso, então ele né? vai... Até porque está tendo um grande número de autores escrevendo o hot, né? Verdade. Se você abrir na Amazon, por exemplo, você vê que os os e-books mais baixados são da categoria hot. Por isso que eu também fiquei surpreendido por isso. Mas né? eu acho que talvez o que possa ter acontecido é que esses autores talvez não tenham sabido com o que contribuir, né? Porque não vai poder mandar livro hot para a biblioteca infantil, né? É verdade, mas nós tivemos 5 opções, né? Na inscrição tinha 5 opções e cada opção que você enviava, você tinha direito a participar de uma categoria. Por exemplo, você doava um livro e uma caixa de lápis de cor. Você poderia concorrer na categoria que o seu livro né? No caso, é poesia. Na categoria poesia e na categoria melhor livro nacional. Certo? Então, tinha isso, né? Então, não precisava ser necessariamente o livro da pessoa. Entendi. Toda e qualquer doação valia como inscrição, né? Podia ser jogos, enfim. E aí, a eleição, né, foi por voto popular, não é isso? Por voto popular. Que foi outra coisa também. Quantos votos vocês tiveram?
Nós tivemos 3.400, quase 3.500 votos. Quase 3.500. Olha que movimento bacana de divulgação, né? Às vezes a gente não percebe como de repente, eu vou participar de um prêmio que não tem júri para quê? Para isso, É para verdade. ajudar o próximo e para ver seu nome rodando, né? Afinal de contas, mais de 3 É mil verdade. pessoas viram a capa do É seu verdade. livro. É verdade. E aí, depois dessa primeira experiência, 2020 teremos um novo Prêmio Book Brasil, mas tem novos projetos além disso? Você está pensando em outros projetos relacionados à literatura, novos livros? Você falou que está escrevendo um livro novo, né? Eu estou escrevendo um livro novo e eu tenho um desejo muito grande de fazer projetos dentro da periferia, principalmente. O meu forte, às vezes eu falo da periferia, por causa dessas questões sociais que eu falei, e porque eu estou criando um projeto, eu até estou entrando em contato com o Centro Cultural, para dar aulas a jovens, adolescentes de periferia sobre escrita, sobre literatura, como escrever, como lançar o livro no Wattpad, sabe? Tipo para inspirar jovens escritores da periferia, né? No caso seria a periferia que escreve, para que essas pessoas tivessem esse encantamento e pudessem acreditar que eles são capazes de escrever livros bons, né? Independente dos gêneros literários, que eles podem ter. Porque eu acho que isso é uma coisa que pesa muito dentro da periferia, essa estrutura social, né? Da criança não ter o acesso ao livro na infância, de não ter um pai ou uma mãe que lê a historinha para dormir, não é trabalhado esse encantamento. Então, os meus projetos são muito voltados para isso, né? Assim, ainda está em processo de definições, até por causa dessa fase que nós estamos passando atualmente. Com certeza. Meu filho participou de um filme e aí uma das filmagens foi feita numa biblioteca. Eu moro no Rio de Janeiro, né? E essa biblioteca era em Niterói. E aí eu conversei muito com a diretora da biblioteca no dia, porque eu reparei que a comunidade era num lugar muito pobre também. A comunidade toda participava demais da vida da biblioteca, né? E a biblioteca tinha muitas atividades de contação de história, de jogos, tinha tipo o dia do jogo, de tabuleiro, não sei o quê. E aí eu percebi que as crianças frequentavam muito a biblioteca por 2 motivos. Primeiro, porque não tinha outro lugar para ir, não tinha parquinho, e lá na biblioteca eles tinham, em volta da biblioteca, né, um lugar onde ficava a biblioteca, tinha espaço para jogar futebol, enfim, tinha um gramado grande, brinquedos e tal. Então as crianças frequentavam muito por causa disso e porque elas viam na figura dos profissionais que trabalhavam lá como pais mesmo, porque muitas vezes os próprios pais trabalhavam fora, eles ficavam o dia inteiro sem ter ninguém cuidando deles e acabavam não tendo essa figura de vai estudar, agora é a hora de tomar banho, entendeu? Ter uma figura uma presença de autoridade na vida deles. Uma E eu vi influência, e né? percebi uma influência. E aí eu conversei muito com a diretora de ter criança que fez besteira e tipo, meio que foi banida e ela teve que voltar atrás, porque senão a criança estaria perdida na vida, assim, porque não tinha nenhuma outra Incentivo, referência. né? Verdade. Nenhuma. E Verdade. assim, são crianças que, se não fosse a biblioteca, não estariam lendo, se não fosse. Lá eu acho que também ela não fazia empréstimo, porque tentou algumas vezes e os livros não voltavam. E aí, mas ela dava gibi para as crianças, tinha muita turma da Mônica lá. E aí ela dava gibi para as crianças, isso ela podia dar, que não tinha problema. Ela trazia essas crianças para dentro da biblioteca como forma também de proteção social, porque nas ruas havia o risco da violência, né, de acabar descambando para uma coisa ruim. Então, assim, o trabalho da biblioteca, o trabalho dessas ONGs que incentivam a leitura, o trabalho de pessoas como você, que estão preocupadas em levar a literatura não só para tornar o jovem um leitor, mas torná-lo também um escritor, porque a gente está falando de possibilidades, todo mundo pode escrever. Tem que ter Verdade. incentivo, tem que ter interesse. Poucas as pessoas nascem sabendo, acho que eu não entrevistei ninguém aqui que me disse que eu só escrevo e pronto.
Eu acho que a gente tem que ler, a gente tem que observar e aprender, vai escrever, não vai gostar e vai reescrever, enfim. Então, tudo isso que você tem feito tem sido muito valioso. Eu tenho certeza Uhum. que a gente vai encontrar outros Marcos mais na frente, que saíram de uma situação que não tinham pai e mãe podendo colocar livro em casa, mas que encontrou um Marcos na vida, que fez isso Verdade. e tornou os escritores do futuro, né? Então eu tenho essa convicção aí de que mais daqui a uns 10, 12 anos a gente vai encontrar novos escritores que foram incentivados pelo seu trabalho. Parabéns, viu, pelo que você Também. está Obrigado. fazendo. Muito bonito Obrigado. mesmo. Fico Inclusive, nós feliz. tivemos, eu Pode falar. agradeço as palavras. E, assim, nós tivemos nesse processo do Book Brasil, né, nos livros que nós entregamos, nós tivemos vários depoimentos de mães que disseram, né, teve mãe que chorou, né, emocionada, quando a filha chegou em casa com um livro, né, com um lápis de cor, e ela falou que ela não largava o livro, né, e teve mãe que foi ler para a filha, a mãe entregou o livro, que eu entregava o livro e dizia, olha, peça para a mamãe ler para você, tá bom? O papai ou a mamãe, a titia. E daí eles mandaram feedback para mim, dizendo que eles ficaram muito emocionados. Teve umas que disseram que é o primeiro livro que elas tiveram na vida, né? Porque nunca tiveram condições de comprar, que é uma coisa que a gente já sabia. Então, assim, eu faço isso porque eu não faço isso porque eu não sei explicar, mas eu acho que é uma coisa natural, sabe? É uma coisa que eu preciso fazer. Não é por questões de reconhecimento, questões de levar um nome, né, de idealizador de alguma coisa, mas é porque esse sou eu, sabe? Eu preciso fazer isso para me manter vivo, principalmente dentro da É a sua literatura, missão. é a minha missão. Eu preciso fazer isso para me sentir vivo dentro da literatura, tanto quanto escrever, né? Tanto quanto a minha escrita também ela tem esse cunho social de falar com as pessoas, né? Como por exemplo no Baú de Shiloh, onde a temática eu falo sobre a exploração sexual, eu falo sobre o transtorno de ansiedade, que foi a experiência que eu tive. Claro que eu não estou contando minha biografia disfarçada, né? Mas é porque é a história de várias pessoas, né? Então, É mais fácil a gente contar uma história que a gente tem intimidade, que é é próxima da verdade. gente, mesmo que não seja uma biografia, mas eu acho que dá mais verdade. Não é todo autor que precisa disso. Eu preciso. Os meus livros têm muito de mim também, meus personagens têm muito de mim. E eu acho que quando você fala, não é minha biografia disfarçada, mas é um pouquinho, né? Porque com É, certeza os seus sentimentos estão ali, né? é verdade, é verdade. Então é isso, né? Eu estou escrevendo também um novo livro que vai falar sobre a periferia, uma história que se passa dentro da periferia de uma menina de 14 anos. É um livro que se chama Bom Jardim. Essa menina vende flores, né, para sobreviver. Ela vende flores artificiais. Então, assim, eu tenho buscado muito isso, sabe? De falar muito com cunho social nas minhas histórias. É isso. Você tem uma luz muito bonita, sabia? Uma coisa assim que a gente vê que é Obrigado. de precisar falar sobre temas assim tão delicados e fazer pelo próximo o que você precisou que fizessem com você e você não encontrou, né? De repente, se tivesse alguém fazendo o que o Marcos está fazendo hoje para o Marcos de criança lá que não tinha os livros, talvez você tivesse se tornado leitor mais cedo, escritor mais cedo, enfim. Vamos ver o que o pessoal está falando? Sim, sim, vamos lá. Eu nem cheguei a ler os comentários. Vamos lá, eu vou falar de novo para vocês não se perderem. Hoje é dia da literatura nacional, da literatura brasileira. E eu perguntei quem são os autores nacionais favoritos de vocês. Pedi para ir escrevendo aqui. Vou ver se mais alguém respondeu. Vamos ver aqui. Vera Oliveira falou Luiz Fernando Veríssimo. Natália Batista, Cecília Meirelles. A Grazi está falando que se identifica com a sua história com relação aos quadrinhos. A Grazi já foi entrevistada aqui. E a Legal, história dela em Grazi. relação à leitura também é muito parecida com a sua. A Natália está falando que é da turma do Gibi, da turma da... Perdão, da turma da Mônica também.
A Mônica salvou Que a é muito gente. boa essa época de enviar cartas. A minha mãe está comentando que legal, eu nunca imaginei que responderiam. Você estava falando sobre eles responderem as cartinhas. Eu também não sabia que eles respondiam, não. Respondia, mandava posta e tudo. Olha, se eu soubesse, tinha mandado também. Poesia nas Sombras. Prazer ouvir você, Marcos. Natália Obrigado. Batista, todo livro é bom, mesmo quando o livro for ruim, vale a experiência. Com certeza, eu não Verdade. abandono o livro, sabia? Eu leio até o final, mesmo que eu não esteja gostando. Eu sempre fico com aquela esperança de agora vai melhorar. Mas às vezes sou eu que não me identifico mesmo com a história, e aí não tem jeito, né? Vamos ver aqui. Eu não tô. Eu não li os comentários iniciais, gente. Desculpa se eu não tiver respondido. Machado de Assis. Machado de Assis, ou. A Aline Araújo está falando, parabéns, Marcos, certeza, ajuda e toca muitas vidas. Deus te abençoe. Minha mãe está Amém, falando que Aline. pessoa linda é Obrigado. você. Obrigado, mãe da Maíra. Um beijo. Djalmi Teodoro, Machado de Assis, Clarice Lispector, eu sei que não era brasileira, mas a Ucrânia que lute. Maravilhosa. A Ucrânia que lute, é isso aí. Temos alguns minutinhos ainda. Marcos, muito obrigado por você ter aceitado conversar comigo. Eu que Aproveita para agradeço. dizer como é que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais, endereço do teu blog. Quem quiser participar do próximo Prêmio Book Brasil, como é que faz? Quem quiser ir lá, ó, chegar junto, apoiar, patrocinar, de repente fazer parte dessa equipe, como é que faz? Olha, meu blog é o marcosdesá.wordpress.com, certo? Eu tenho o meu Instagram, que é esse aqui que está aqui linkado ao da Maíra, né? Que é o underline, ou arroba eu, underline Marcos de Sá. E você pode estar entrando no meu direct e qualquer tipo de ajuda é bem-vindo. Qualquer tipo de ajuda que possa beneficiar esse projeto é super bem-vindo. Quais são Pode as ser redes do Projeto Book Brasil? Tem o arroba Prêmio Book Brasil, tudo junto, Prêmio Book Brasil. E tem o arroba Book Underline Brasil. O Book Underline Brasil é onde eu coloco os memes, entrevistas, né, sobre autores brasileiros. E o Prêmio Book Conteúdo sobre Brasil, literatura. isso, conteúdo sobre literatura. E o Prêmio Book Brasil é só referente ao prêmio, né, onde vocês vão ver os vídeos lá, nos stories que estão salvos, das crianças recebendo os prêmios, da contação de história. De cada livro que chegou, a gente fez questão de fazer o history de cada doação que foi chegando, para vocês verem o que é que doaram. E qualquer ajuda pode ser na questão de marketing, de, não sei, e-mail, qualquer coisa assim, de leitura, qualquer ajuda é bem-vinda. Vamos expandir esse prêmio para outros lugares do Brasil. Vamos fazer essa coisa acontecer. Esse prêmio, ele merece, ó, Brasil todo. Sim, Verdade, sim. muito, muito legal essa iniciativa. Se você veio por causa do Marcos, já sabe que o meu discurso, aliás, não sabe ainda o meu discurso, que é esse. Se você veio por causa do Marcos, me segue, eu sou legal, vai ter muita coisa bacana passando por aqui. Se você veio por causa de mim, aí sim você já sabe. Vai lá e segue o Marcos das redes sociais da Book Brasil para acompanhar e conhecer melhor o trabalho dele. Vamos pegar na mãozinha do Marcos, eu sempre falo isso. Quem está mais Sim. na frente tem que pegar a mão e carregar. Então, se você pode ajudar de alguma maneira, vamos pegar o Marcos pela mão e vamos fazer esse prêmio crescer e ficar mais legal e mais bonito ainda no próximo ano. Pode contar comigo com a ajuda da divulgação. Vou tentar mover os meus palitos aí. Não são nem pauzinhos, são os meus palitos que eu ainda não estou podendo, mas para poder juntar uma galera boa para a próxima edição. Me segue o Marcos, segue as nossas redes sociais. Na próxima. Você quer falar mais alguma coisa? Não, travou um pouco no Travou? final aqui, mas eu só queria agradecer, Maíra, pela oportunidade, porque o que você já está fazendo já é muito grande, sabe? Assim, muito grandioso, porque, como eu falei, começou do zero e hoje olha onde é que eu estou, aqui, né? No Instagram da Maíra, na entrevista. Assim, Praticamente o Jô Soares desse Instagram. não por mim, né? Mas em nome, né, desse prêmio, desse projeto e principalmente em nome das crianças e dos adolescentes que
vão ser beneficiados. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho Eu que acompanhado as agradeço. entrevistas. E é isso. Vamos continuar nessa luta, escrevendo e incentivando pessoas a ler e a escrever. Com Não é verdade? certeza. Obrigada a você, viu? Obrigada por você estar fazendo esse trabalho. Que eu tenho certeza que se cada um que está aqui e que tem passado pelas entrevistas que eu tenho feito, sabendo desse projeto, puderem contribuir de alguma maneira, dá para fazer um trabalho ainda mais maneiro, mais bonito do que já está. Essa semana tem. Perdão, dente cheio de batom. Ai, meu Deus. Minha tia estiver vendo isso, me mata, que ela fica depois falando, tá falando muito alto, tá isso, tá Não, tá aquilo. ótimo. Tá ótimo. Na próxima semana eu recebo Aline Bey, Leila Rego, Bruna Fontes, Bárbara Moraes e Lia Galavotti. Não percam. As entrevistas dessa semana vão entrar no meu YouTube sem cortes, tá? Na íntegra. Nos próximos dias, né? De segunda a sexta, elas vão entrando. O link tá na bio. Que mais? Se inscreve lá no meu canal do YouTube para me dar essa força. Muito obrigada pela companhia de vocês durante toda a semana. Eu fico por aqui. E até segunda-feira. Um bom fim de semana para todo mundo. Beijo, Marcos. Brigadão, tá? Beijo, obrigado a todos. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.